A Agência Brasileira de Inteligência notificou 48 órgãos do governo federal sobre o risco iminente de ataques a prédios públicos em Brasília, que acabaram sendo concretizados no último domingo. Um dos avisos, distribuído no sábado, véspera do ocorrido, foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça. De acordo com o veículo, textos de alerta foram distribuídos para todos os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, rede que une órgãos em 16 ministérios diversos. No aviso revelado pela Folha, é dito que mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos. Há uma informação da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre o aumento do número de fretamentos de ônibus com destino a Brasília. O prévio conhecimento de integrantes do governo sobre o risco da realização de ataques aos prédios públicos já tinha sido citado pelo senador Marcos Duval, que na última segunda-feira afirmou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria sido informado sobre os atos que aconteceram em Brasília. O Superior Tribunal Militar negou um habeas corpus coletivo aos manifestantes que foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília na última segunda-feira. A decisão foi tomada pelo ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, presidente interino do STM. O habeas corpus foi impetrado pelo advogado Carlos Alexandre Clonfaz, que ingressou com a medida contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a desocupação dos acampamentos montados em frente a QGs e unidades militares em todo o território nacional. Na ação, Clonfaz argumentou que a violência contra o patrimônio público realizada no último domingo nas sedes dos poderes da República não foi praticada pelos mesmos manifestantes pacíficos que estavam acampados em frente ao QG do Exército. Na decisão, o ministro Péricles de Queiroz afirmou que não cabe ao STM o julgamento de um habeas corpus coletivo que contraria uma ordem do STF. A Advocacia Geral da União alertou nesta quarta-feira para possíveis novas invasões a prédios públicos e bloqueios de rodovias por parte de manifestantes. Em ofício direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o órgão pediu medidas preventivas em relação à mega manifestação nacional pela retomada do poder prevista para esta quarta-feira. Na avaliação da entidade, trata-se de uma nova tentativa de ameaçar o Estado Democrático de Direito por meio do abuso do direito de reunião. A AGU destaca que as instituições devem ser salvaguardadas e protegidas. No ofício, o governo pede que o Supremo tome medidas como limitar temporariamente o direito à manifestação, impedindo que haja interrupção do trânsito urbano e rodoviário. A AGU ainda requer prisão em flagrante no caso de bloqueio de vias ou de tentativa de invasão a edifícios públicos. Após alertas da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Militar do Distrito Federal fechou a esplanada dos ministérios nesta quarta-feira. De acordo com os órgãos, há risco de novas invasões em razão da mega manifestação nacional pela retomada do poder. De acordo com denúncias recebidas pelo Ministério Público Federal, manifestantes contrários ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva planejam se reunir nesta noite na esplanada. Assim, foi determinado o aumento do efetivo de policiais militares na região. O Distrito Federal está sob intervenção do Ministério da Justiça desde as depredações das sedes dos três poderes no último domingo. Em resposta aos pedidos da AGU e da PGR, o ministro Alexandre de Moraes determinou que autoridades de todos os níveis federativos adotem as providências necessárias para impedir tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas. Uma mulher que estava desempregada e encontrou R$ 1.700 na rua e devolveu à dona, conseguiu um emprego após a repercussão do caso. No dia 2 de janeiro, Jéssica Caroline Barros, de 28 anos, encontrou uma bolsa com o valor dentro. Ela fez uma publicação nas redes sociais para tentar achar o dono da quantia e alguns dias depois recebeu uma mensagem do sobrinho da dona da bolsa. Na publicação, Jéssica ressaltou que aquele poderia ser o salário de alguém e pediu que não tentasse enganá-la. Ela disse que saberia quem era o verdadeiro dono se este soubesse dizer o valor exato e o que estava escrito na bolsa. Após saber da história, o dono de um lar para idosos convidou Jéssica para uma entrevista. Aprovada no processo seletivo, a jovem começou a trabalhar já no dia seguinte.